Portugal não está mais fechado. Na verdade, está apenas mais seletivo. Eu vou começar com algo que pode incomodar. Na verdade, tem incomodado muita gente. Mas eu preciso dizer: Portugal não fechou as portas. Portugal deixou apenas de deixar toda a gente entrar. E por isso, digamos que encostou a porta e tornou-se mais seletivo. E se tu ainda estás a ouvir que é só chegar e depois resolve, tu estás a consumir uma narrativa que já não corresponde à verdade. 2026 é o ano de estrutura. Já não é o ano de improviso migratório. Eu sei que durante anos vendeu-se a ideia de que Portugal é fácil, depois legaliza, não precisas ter pressa, o CEFAIM é uma desorganização, sempre há um caminho, mas deixa-me ser clara contigo. Isso nunca foi estratégia, foi falha de sistema. E quando o sistema amadurece, ele deixa de ser permissivo. É normal. Acontece até mesmo nas nossas vidas pessoais. Quando nós nos tornamos mais maduros, nós deixamos de ser tão permissivos com coisas que éramos quando éramos mais imaturos. E isso não significa que Portugal quer necessariamente excluir. Ele está a fazer isso, o Estado português está a fazer isso, não porque quer excluir, mas porque precisa de filtrar. Nós temos acompanhado nas notícias centenas, milhares de imigrantes a dormirem na rua, milhares de imigrantes sem condições, e isso torna o país muito mais inseguro. E ninguém quer isso. Nem os cidadãos nacionais, nem o próprio imigrante. Porque quando alguém decide imigrar, seja qual for o motivo, o foco principal é em busca de melhores condições de vida. Então, o Estado português precisa de começar a fazer esse filtro para que preserve a imagem, a identidade do país. E é justo que tal aconteça. E eu quero que tu também entendas que isso não é só sobre Portugal. Os países europeus já não querem mais volume. Na verdade, eles estão cada vez mais a querer um determinado perfil. Eles querem profissionais estruturados. E aqui não significa dizer apenas profissionais qualificados. Não, mas querem profissionais com estrutura, pessoas que sabem aquilo que vão fazer, aquilo que querem aprender a fazer. Profissionais com estrutura, não necessariamente qualificados com mestrado, doutoramentos, podes até ser um carpinteiro, ah, um camponês, mas é necessário que enquanto profissional tu tenhas uma estrutura, tu tenhas um currículo, tu saibas te comportar numa empresa, tu saibas os teus direitos. Então, a Europa em si está em busca desse tipo de profissional. Para além desse tipo de profissional, eles também querem empresários reais. Vemos que muita gente criou empresa, contratou pessoas, mas era tudo basicamente burla, digamos assim. Não é necessário. Eles não querem isso. Eles querem pessoas que realmente vão fazer a sua economia crescer realmente. Pessoas também com capacidade financeira comprovada. É muito frequente quando as pessoas querem ir para a Europa assinarem termos, terem subscritores de termo de responsabilidade. Eles cada vez mais, apesar de que a legislação permite que isso aconteça, mas cada vez mais eles querem que as pessoas que decidem emigrar demonstrem que têm capacidade financeira, pelo menos durante o tempo necessário para se estabelecerem 6 meses. Então, se tu pensas em emigrar, tem uma reserva de emergência e comprova isso. E se tu és cabeça de uma família, se pensas em emigrar com uma família, lembra-te, a Europa hoje quer famílias organizadas, tá bem? Ainda assim, é possível pedir a residência pelo reagrupamento familiar, isso falando de Portugal, mas há limitações. E há limitações para quê? Há limitações para aquelas famílias que estão organizadas, que estão estruturadas. Então, hoje, a imigração, e cada vez mais será assim para a Europa, deve ser cada vez mais estruturada. E é por isso que eu digo que o sistema de imigração não fechou. Ele simplesmente mudou. Ele não está fechado, está
filtrado, está mais reservado, está contido. E isso não é necessariamente algo negativo. É o que se chama de maturidade institucional. E isso consegue-se ver olhando para o CEF e olhando para a AIMA. A AIMA é uma agência que está mais modernizada, que tem legalizado vários pendentes que o CEF deixou. Então, vamos olhar agora para a imigração, principalmente para Portugal, mas eu diria que para a Europa de uma forma geral, como uma imigração madura. É necessário que quem quer imigrar sejam pessoas maduras que saibam que imigrar é, na verdade, um investimento a longo prazo. E falando aqui de Portugal, eu quero dizer que Portugal viveu um crescimento migratório histórico nos últimos anos. Há 20 anos atrás, ninguém queria ir para Portugal. O cenário mudou há 10 anos. As pessoas começaram cada vez mais a querer ir para Portugal, seja para investir, seja para turismo, trabalhar, estudar. Então, é um país que cresceu muito. Foram Existiram recordes sucessivos de autorizações de residências, mas o crescimento acelerado sem controlo gera reação. E a reação que se teve foi milhares de imigrantes ilegalizados, o aumento também de imigrantes sem trabalho, a viver nas ruas, uma especulação imobiliária. E por isso é necessário que hoje nós entendamos que o Estado, para salvaguardar a qualidade de vida em Portugal, tem que ter mais rigor, tem que ter mais cruzamento de dados e tem que ter mais exigência. E é exatamente por isso que tem sido feito. A tendência é clara, mais exigência documental. Nós temos visto, e basta olhar para o que era a autorização de residência da CPLP, para o processo que foi a renovação. Muita gente teve propostas de indeferimento, muita gente teve as suas autorizações de residência canceladas. Por quê? Porque agora existe maior exigência documental. Existe também maior cruzamento de dados entre entidades. Havia pessoas que tinham contratos de trabalho, mas nunca tiveram descontos na Segurança Social. E hoje a AIMA já consegue verificar essa informação. Também há mais fiscalização efetiva, por isso é que é necessário que quem vai pedir uma autorização de residência cumpra com os tempos de permanência necessários para ter a sua autorização de residência válida e não ver ela cancelada. Então, hoje, a imigração segue uma tendência no sentido de serem mais exigentes com os documentos. Há um cruzamento de dados entre as entidades, seja AIMA com finanças, segurança social, entidades empregadoras. Há uma maior fiscalização efetiva também e há, com isso tudo, menos margem para o jeitinho que se dá. E isso, mais uma vez, não é mau. Isso significa que quem planeia entra e que quem improvisa arrisca. Quem improvisa arrisca. E eu quero trazer aqui um exemplo que tivemos na Hourglass Relocation. Um foi apenas lead e o outro tornou-se nosso potencial cliente, em que eram os dois empresários, né? Os rendimentos eram muito semelhantes, mas o facto de ser dois empresários e com rendimentos semelhantes não significa que as pessoas vão emigrar da mesma forma, porque a imigração é algo muito pessoal, tal como a internacionalização. Então, um decidiu fazer, para além da consulta, um planeamento fiscal, fez também um planeamento familiar, algo para enquadrar aqui toda a família, esse apoio aqui cultural e linguístico também da família, organizou toda a documentação e definiu a sua estratégia de permanência, porque ele é empresário, não consegue ficar tempos seguidos em Portugal, mas então ele sabe que durante a validade da residência ele tem que estar determinado tempo. Então, antes mesmo de se pedir a autorização de residência, nós traçamos um plano, uma estratégia de permanência em território português para que ele não visse a sua autorização de residência cancelada. E o outro, com quem tivemos apenas uma consulta, disse que era tudo muito burocrático, pela forma que eu falava e que ele via muita gente só a ir e que ele ia tentar exatamente da mesma forma e ver como corre. E o primeiro consolidou a residência, o segundo entrou num ciclo de incerteza e um ano depois voltou a contactar-nos. Porquê? Porque
apresentou o seu pedido de renovação da CPLP e viu o seu pedido com uma proposta de indeferimento e o que a AIMA estava a pedir era muito difícil de responder adequadamente e por isso há grandes chances dessa pessoa não conseguir renovar a sua autorização de residência. E o que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas acreditam que ele tem dinheiro, eu não tenho. A diferença nessas duas pessoas não foi o dinheiro. Foi a mentalidade, foi a arquitetura do processo, foi entender que imigrar não é só sair do país e levar as coisas, é necessário um planeamento migratório. E eu sei que se tu estás aqui a ouvir-me, eu quero que tu entendas que migrar por desespero é extremamente caro. Migrar por estratégia é investimento. E quando é investimento, vale sim a pena. A pergunta não é eu consigo ir, mas sim eu estou estruturado para entrar e permanecer no território para o qual eu pretendo imigrar. E isso acontece assim. A pergunta é esta, porque mobilidade internacional não é atravessar uma fronteira, é reposicionar património, é reposicionar uma família e é reposicionar o futuro. Portugal não está fechado, mas deixou de ser indulgente. E isso favorece quem é sério e prejudica quem é brincalhão e não leva a imigração como um investimento. Mobilidade internacional não é fuga, nem deve ser uma fuga, é reposicionamento. E por ser um reposicionamento, deve ser pensado de forma estratégica. E quem trata isso como emoção paga o preço. E quem trata isso com estratégia constrói patrimônio. Se tu ouviste até o fim e queres uma análise estratégica real do teu caso, agenda o teu diagnóstico internacional. Aqui não tratamos improviso, tratamos estrutura. Este é o ImigraCast, onde a mobilidade deixa de ser um sonho e vira uma estratégia.